Olá! Hoje eu quero falar com vocês a respeito do TEPT, o transtorno do estresse pós-traumático, que é um dos tipos de transtorno de ansiedade. Como que esse transtorno pode surgir na vida da pessoa? Ele pode ser desencadeado por alguma situação traumática que o indivíduo passe durante a vida. No caso dos veteranos de guerra, isso é muito comum, né, a apresentação desse transtorno na vida desses veteranos de guerra. Mas qualquer experiência traumática, como por exemplo, um assalto à mão armada, de repente uma violência sexual, um acidente de carro, desastres naturais, às vezes um diagnóstico de uma doença que ameace a vida, podem ser fatores, né, traumáticos aí para o indivíduo e pode desencadear um transtorno de ansiedade. Vale ressaltar que nem sempre eu preciso vivenciar meu trauma. Eu às vezes posso ser testemunha de alguém que passou por uma situação dessas que eu citei para vocês. Então eu fui um espectador, né? Eu testemunhei situações assim e eu posso vir então a desenvolver um TEPT em função de ter sido uma testemunha. Durante a nossa vida, pode ser que todos nós, ou a maioria de nós, vamos lidar com situações traumáticas, mas cada pessoa vai reagir de uma forma. Então, algumas pessoas vão desenvolver o transtorno, outras não. De 15 a 20% das pessoas que passam por algum evento traumático na sua vida desenvolve, então, o TEPT. Só que a maioria dessas pessoas, elas só vão buscar ajuda, né, profissional depois de 2 anos que as crises começam a acontecer. O que é muito ruim, né, porque os estudos aí relacionados ao TEPT demonstram que o quanto antes a pessoa buscar uma ajuda profissional especializada, melhora a recuperação dessa pessoa e o prognóstico dela a longo prazo. O transtorno, né, do estresse pós-traumático, ele pode ocorrer em qualquer faixa etária. Então, criança pode ter, adulto, pessoas idosas, e ele pode levar de meses até anos para aparecer depois que aquele evento traumático aconteceu. As mulheres, elas são 2 vezes mais atingidas pelo transtorno do estresse pós-traumático do que o homem. E quais são os sintomas, né, que uma pessoa que tem o TEPT ela vai apresentar? Um sintoma é a revivescência ou reexperiência. A pessoa ela começa então a ser, às vezes, ela tem pesadelos, né, que vai levar ela a revivenciar aquela situação traumática que ela viveu, né, que ela teve. Ou ela vai ter, às vezes, flashbacks, vão vir assim na sua memória, na sua cabeça, despertando ela para aquele momento traumático que ela vivenciou. Então ela vai começar, de forma involuntária, a ter pensamentos que levam ela a viver novamente e experimentar as mesmas sensações de quando ela foi exposta àquele evento traumático. Então isso é o sintoma da reexperiência ou da revivescência. Um outro sintoma importante é o sintoma de fuga ou esquiva. Então, esse indivíduo com esse transtorno, ele começa a se comportar de forma a evitar situações onde ele pode estar exposto àquele trauma novamente. Então, por exemplo, se a questão do trauma dele está relacionada a um acidente de carro, essa pessoa evita então ter contato com o carro, fazer viagens de carro, andar de carro pela cidade, porque ela quer fugir, né, daquela situação que possa levar ela a ter aquele estresse, aquele trauma novamente. E assim em outras áreas, né? Se a situação que levou ao estresse pós-traumático dessa pessoa foi um assalto à mão armada, essa pessoa então evita às vezes sair de casa para que ela possa também não se deparar com aquela causa, aquele estressor, né? Não possa se deparar com aquela situação novamente. Então ela vai tendo na vida dela comportamentos de fugir e de se esquivar de situações que possam expô-la novamente àquele trauma. Outro sintoma, o distanciamento emocional. A pessoa começa então a não demonstrar muito o seu afeto. Às vezes a gente percebia que era uma pessoa que se relacionava bem, que estava ali no seu dia a dia lidando bem com as pessoas, e essa pessoa então ela passa a ter uma diminuição da sua afetividade, ela passa então a não estar muito no relacionamento com as pessoas, a não sentir muito prazer dele, ela vai se distanciando emocionalmente das outras pessoas. Um outro sintoma importante é a excitabilidade psíquica, sensações como a do ataque do pânico, né? Então sensações de
acho que vou morrer, sensação de coração disparado, acelerado, uma transpiração, um calor excessivo, começa também a ser recorrente, né? Essa pessoa vira e mexe, ela está passando por esses sintomas aí que arremete à síndrome do pânico. Ela tem distúrbios do sono, ela tem uma irritabilidade e ela é uma pessoa hipervigilante. Ela fica com o sinal de alerta dela sempre ligada em função dela ter passado por um trauma. Então, ela fica alerta, hipervigilante e ela é muito sensível aí a qualquer susto, né? Então, ela fica muito alerta. Um outro sintoma são sentimentos negativos. Esse indivíduo, ele começa então a perceber a vida de uma forma negativa, os sentimentos dele em relação ao futuro é de desesperança, essa pessoa começa a ter um vazio, né, uma sensação de vazio, ela se sente então desprotegida também, esse é um outro sintoma. E como que eu diagnostico então uma pessoa para dizer essa pessoa tem o TEPT? É necessário que o profissional, então, ele ouça a história dessa pessoa e que seja relatado, né, que essa pessoa ela foi exposta direta ou indiretamente a um fator traumático, a um evento traumático. Então, isso precisa estar no relato dessa pessoa. Outra coisa é que todos esses sintomas que eu citei anteriormente, eles precisam estar presentes na vida dessa pessoa de uma forma assim recorrente, de um mês a mais, eles precisam estar presentes. Um outro sintoma é começar essa pessoa a relatar que ela está tendo prejuízos na sua vida, no dia a dia, nas suas relações de trabalho, nas suas relações interpessoais. Então ela vai relatar isso profissional, que em função dessa dificuldade dela, né, agora de sair, porque ela tem medo do evento acontecer novamente, de andar de carro, então isso dificulta, às vezes ela tem que trabalhar e ela, às vezes até fazer viagens, né, e ela deixa de fazer porque ela vivenciou o evento relacionado a carro, então ela não vai se expor, então ela vai tendo perda na sua qualidade de vida, nas suas relações interpessoais, no seu trabalho. Então, relatando isso para o profissional, né, tendo esse relato dessa história aí, o profissional provavelmente, né, ele vai chegar a um diagnóstico do transtorno do estresse pós-traumático. Uma vez que essa pessoa ela foi então diagnosticada com o TEPT, o tratamento ele vai se dar com uma combinação também de medicamentos e de psicoterapia. Quando se fala em relação ao medicamento, geralmente aqui também há uma utilização de antidepressivos e de ansiolíticos. Agora a gente precisa de entender que os medicamentos eles vão atuar nos sintomas, ele não vai tratar a causa, né, ou problema dessa pessoa que está relacionado ao quê? Ao trauma. Então, a psicoterapia é muito importante, principalmente aqui no TEPT, né, porque a psicoterapia, ela vai atuar lá nesse lugar do trauma. Quando a gente pensa na teoria cognitiva comportamental, ela vai trabalhar de uma forma muito focal com esse paciente, no trauma dele. Ela vai dar então a esse paciente a oportunidade de compartilhar ali a sua experiência em relação ao trauma, embora a gente saiba que recordar esses eventos traumáticos pode parecer assim, muito intrusivo, muito desagradável, mas essa exposição, quando ela é feita de forma repetida, né, e de uma maneira segura e controlada, ela vai ser um mecanismo então que vai ajudar essa pessoa a enfrentar e a superar o trauma. E uma outra coisa também que auxilia aí no tratamento são as técnicas do controle do estresse, como por exemplo, técnicas de respiração, as técnicas de relaxamento, é algo aí que é muito importante também no tratamento do TEPT. Então, essas são as informações que eu gostaria de deixar com vocês em relação ao transtorno do estresse pós-traumático, que vocês possam utilizá-las, passá-la para frente, né, para alguém que isso for importante. E no próximo vídeo eu estarei aqui falando com vocês a respeito do transtorno obsessivo compulsivo, o famoso TOC. Então nos vemos no próximo vídeo. Até lá!